não foi exatamente aquilo que eu estava preparando, mas Deus vem me inquietando diante disso. E eu acredito que, primeiramente, porque eu preciso muito ouvir essa mensagem nessa noite. É algo que Deus já vem falando ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus, Ele renova a nossa força, renova a nossa esperança, renova a nossa fé. Deus abençoe. E diante de tudo que nós passamos, que nós possamos sempre olhar para o alvo e ter certeza que Cristo, Ele continua sendo Senhor de nossas vidas. O texto para nós abrirmos essa mensagem nessa noite está no livro de Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Só até aí. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz que, no princípio, quando Deus Ele cria os céus e a terra, faz tudo que nele há. Ele cria o homem e a mulher. E eles tinham algo muito maravilhoso. Todos os dias, ao entardecer, a presença maravilhosa de Deus vinha até eles e conversava com eles naquele jardim. Até que o pecado ele entra, através de Adão e Eva. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele é o Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. O homem começa a viver, através do pecado, com uma esperança que a redenção chegaria até eles. Se nós começarmos a percorrer todo o Antigo Testamento, nós vemos várias vezes o povo de Israel sendo levado cativo. Deus vem, através do arrependimento deles, traz novamente. Mas ainda havia uma esperança. Os profetas começam a vir e dizer: olha, vai nascer um que vai vir da Virgem, a qual ele será o Redentor de toda essa humanidade. Muito tempo se passa e o povo à espera deste momento glorioso. Até que, já entrando no Novo Testamento, nós conhecemos a história do nascimento de Jesus. O anjo aparece a Maria, lança a ela essa palavra de bênção: olha, eis que no seu ventre virá. José também, através do anjo, tem esta palavra de confirmação. E diante de tudo aquilo que esse povo sempre passou, de opressões, de cativeiros, o nosso Salvador, Ele nasce. Que momento glorioso. Jesus, já mais adulto, começa o teu ministério. Eu queria que você começasse a pensar, a trazer à tua memória o dia que você conheceu a Jesus, o dia que você se encontrou com Ele, como que foi o estilo da tua vida que você levava antes, a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus. Talvez se o pastor um dia abrisse um culto aqui para nós começarmos a testemunhar, olha como que foi o teu encontro com Cristo, o momento que você se encontra com Ele. Nós podemos ver na palavra do Senhor, as pessoas começam a se maravilhar. Jesus Cristo começa a trazer ensinamentos maravilhosos.
Jesus Cristo começa a trazer cura para aquele povo. Eles começam a ver uma pessoa que estava mostrando grandes poderes e milagres. Talvez assim foi o momento que você se encontrou com Cristo. Eu já falei aqui na igreja um pouco da minha vida, mas nunca contei ainda a história completa do meu encontro com Jesus. Com 15 anos de idade, eu entrei dentro de uma igreja, estava jurado de morte. Encontrei a Jesus. Nunca mais saí da igreja. Mas o meu encontro real com Deus não se deu, literalmente, neste dia em que eu estava fugindo de pessoas que estavam querendo me matar. Com 3 anos de convertido, eu tive um encontro maravilhoso com Cristo. O encontro que mudou a minha história, a história da minha vida. E não somente de minha vida, mas de minha família. Desde que eu me converti, eu sempre tive a alegria de ministrar a palavra do Senhor ao encontro de pessoas que ainda não conheciam. E eu tinha dentro de minha casa pessoas assim com esse coração. Uma das pessoas que eu mais tive dificuldade de levar a palavra era o meu irmão. Uma pessoa que, quando eu descobri disso que eu falei para vocês agora de minha morte, eram os amigos deles que queriam me matar. E através dele, eu acabei descobrindo isso. Mas eu mirei a vida dele. Você precisa conhecer a Jesus Cristo. Você precisa conhecer esse Deus. O meu irmão também teve uma vida, infelizmente, totalmente nas mãos de Satanás. Uma pessoa que também fugiu várias vezes da morte, pessoas que invadiam a minha casa, a minha mãe, que vocês conhecem, várias vezes abriram a porta de casa com arma na cabeça dela, querendo saber onde estava o filho dela. E com 3 anos que eu estava servindo ao Senhor, foi num desses dias que a minha mãe deparou com uma pessoa na porta da minha casa. E meu irmão também teve a mesma atitude que eu tive. Ele foi se refugiar numa concentração, num acampamento da igreja quadrangular. E ele chegou a falar para mim: é a última vez que você abre a tua boca para falar de Jesus Cristo para mim. Eu estou indo para esse acampamento porque eu não quero morrer. Mas assim que toda essa poeira baixar, você nunca mais vai falar dele para mim. Eu falei: tudo bem, que seja esse momento de falar de Jesus para ti. E eu trabalhava numa fábrica aqui, no Jardim Oriente, uma rua abaixo da tua casa, onde você mora hoje. E eu comecei a sentir muitas dores na minha perna. E eu sempre morei aqui no final do bosque, eu ia e voltava a pé. E num certo dia eu não consegui mais caminhar, fui para o médico. Havia falecido o filho de um pastor da Assembleia de Deus. E eu estava jogando bola, aquela vontade que eu sempre tive de jogar uma bola, eu fui jogar bola descalço. E nessa quadra estava muito sol, eu acabei queimando os 2 pés. E fui ao médico para tomar uma vacina. E eu estava com pressa para estar indo no velório do filho desse pastor, meu amigo. E quando eu cheguei no hospital, Dr. Antônio Carlos Brandão, não sei se vocês conhecem, um excelente ortopedista aqui de São José. Ele chegou em mim e falou: jovem, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei: o quê? Além desse problema no teu pé, deixa eu examinar você um pouco mais. Eu olhei para ele: doutor, estou com pressa. Geralmente os médicos, principalmente quando são do SUS, eles querem que você fale, que você tem só receita e já te manda embora. Ele insistiu comigo, falou: eu quero te examinar mais, eu quero ver mais alguma coisa no teu corpo. Não sei por que isso, mas você falou que você joga bola. E eu estava com a minha panturrilha muito inchada, irmãos. E quando eu ergui a calça e mostrei para ele, ele falou: olha, isso aqui não é normal. E eu falei: eu jogo bola, tomei pancada, poxa, deve estar inchado. E ele falou: toma esse remédio aqui por 30 dias e você volta aqui. Esse período dos 30 dias foi quando aconteceu tudo isso do meu irmão, que eu falei para vocês. E nesse período começou a vir dores fortes na minha vida, na minha perna, e eu já não consegui mais trabalhar, fiquei afastado do trabalho, até que ele pediu uma ressonância e pediu uma biópsia. E quando ele pegou o resultado, eu estava com câncer, irmãos. Eu tive um câncer com 19 anos de idade. Ele chamou minha mãe de imediato. Júnior, acho que lembra disso, ou não, foi depois que eu te conheci, né? Ele chegou para minha mãe e disse: olha, o tumor que está na perna do teu filho, ele é muito agressivo. E
Ele tem 3 dias para operar e, a princípio, a ideia é amputar a perna dele. E através dessa amputação, depois a gente vê quais vão ser os outros procedimentos. Mas a realidade dele é que ele não tem muita chance de sobreviver. E isso caiu no peito da minha mãe, um filho fugindo, porque estava jurado de morte, o outro filho condenado com uma doença. E eles esconderam a princípio essa informação de mim. E eu fui internado, fiz a cirurgia, retirei aquele tumor, e o médico falou, agora vendo o tumor, eu digo para a senhora que a situação é um pouquinho ainda mais desesperadora. E eu lembro, na época, eu congregava na Assembleia de Deus, meu pastor da época era o pastor José Mauro, ele ia no hospital frequentemente me visitar, um homem de Deus, mas que talvez não estava compreendendo aquilo que Deus estava fazendo, e ele sempre falava para minha mãe, e eu ouvia ele falando isso, olha, Deus ele quer levar o teu filho, Deus ele já salvou, Deus ainda só não levou porque a senhora não libera. E eu ficava ouvindo aquilo, falei, Deus precisa de permissão da minha mãe para me levar? E eu não sabia até então da história do câncer, eu ficava perguntando, o que é que está acontecendo, Senhor? Por que é que o meu pastor fala que o Senhor quer me levar, e eu vejo minha mãe aqui o tempo todo sofrendo e chorando? E quando me direcionaram para a UTI do hospital, eu comecei a orar ao Senhor, e eu comecei a sentir dores fortes, principalmente na coluna. Eu não sei se vocês repararam, o pastor já deu várias broncas aqui, mas eu nunca te falei, né? Eu não consigo sentar reto igual vocês até hoje. Eu sinto curvado, porque eu ainda sinto muitas dores na coluna. Quando eu fiz a cirurgia, eu tomei aquela anestesia RA, que vocês devem conhecer, o cirurgião pegou errado, ele não pegou a espinha, ele pegou o meu nervo ciático. E eu fiquei totalmente atrofiado no hospital, com a minha perna, e a minha mãe já pensou juntamente com o médico que estava dando metástase, que estava espalhando para o corpo todo. E nesse processo, irmãos, era muita dor, mas a dor que eu mais tinha era na coluna e não era na perna. Mas eu louvo ao Senhor, porque num certo dia, eu lembro até hoje, no dia 17 de outubro do ano de 2000, foi quando eu passei por isso. Nesse exato dia eu estava com uma dor terrível e estava tomando tanto remédio e não passava. E num certo momento eu comecei a ouvir uma canção no quarto daquele hospital. Estava aqui no Hospital da Vilaça, Hospital São José. E logo uma enfermeira entrou no quarto e disse, Dona Fátima, tem uma ligação para a senhora. Minha mãe saiu, eu fiquei só. E nesse momento eu comecei a ouvir um hino naquele quarto. E aquele hino começou a entrar no meu coração de uma forma tão gloriosa. E o hino falava assim, ó, quando você já não tem mais forças, e quando você já não consegue mais caminhar, clame a Deus e peça que Ele te ajude a chegar do outro lado, Ele é bom. E eu comecei, juntamente com essa canção, lembrar das palavras do meu pastor na época. E comecei a fazer uma oração total de entrega ao Senhor, sem ainda saber da questão do câncer. E eu falei, Senhor, a minha mãe está aqui todo dia, eu estou vendo o sofrimento dela. E eu sei que ao mesmo tempo preocupada com o outro filho dela, diante da situação que ele está vivendo. E eu não sei realmente o que está me acontecendo, mas se durante esses 3 anos até hoje, eu não entreguei a minha vida a Ti, Senhor, controle todo o meu ser. E se for para ficar com dor, me deixe com dor. Mas se não for, eu creio que o Senhor pode tirar. Se for para me deixar com vida, me deixe, Senhor. Mas se for para me matar, me mate. Mas não permita que na minha mente eu venha querer desistir de Ti. E se eu ainda não entreguei a minha vida a Ti, que seja esse momento. Receba a minha vida em Tuas mãos, Senhor. E assim que eu terminei essa oração, irmãos, cessou aquele hino naquele quarto. E logo em seguida minha mãe, ela entra chorando. E eu sem entender de nada, eu falei, mãe, eu quero te contar uma coisa. Ela fala, filho, deixa eu falar primeiro. Eu falei, não mãe, eu preciso contar primeiro. Eu tive uma experiência com Deus aqui. Ela falou, filho, deixa eu falar. E ficamos brigando nesse embate, e quem falasse primeiro. E eu queria falar para ela que Deus estava me curando naquele momento. E ao mesmo tempo ela queria me falar que Deus já estava manifestando a cura também na alma, na vida do meu irmão. Ela falou para mim, filho, sabe quem é que me ligou? Eu falei, não mãe. Eu falei, seu irmão Mário. Sabe que dia é hoje? Eu não tinha noção mais de nada naquele hospital.
Falei, mãe, eu não sei se hoje é dia 10, 20, 30, sábado, domingo. E ela me falou, hoje é dia 17 de outubro. Eu falei, o que tem esse dia, minha mãe? Falou, hoje é o dia do aniversário do seu irmão. E é ele que estava me ligando aqui agora. E ele simplesmente falou assim, mãe, eu dobrei o joelho. Irmãos, me perdoe se hoje o meu dia desde manhã está com as emoções lá em cima. Mas ela falou assim, o teu irmão acabou de ligar. E disse assim, ó, eu dobrei meu joelho no chão. Ele já tinha saído desse retiro. E falou assim, Deus, se o Senhor realmente existe de verdade, hoje é meu aniversário. Me dá de presente a cura do meu irmão, não deixa ele morrer não. Prova para mim que tu és um Deus de verdade. E eu falei, o que aconteceu depois disso, mãe? Ele disse que ele viu. Ele não simplesmente imaginou, ele viu. Somente uma veste branca na frente dele, mas não conseguia enxergar o rosto. E disse essas palavras, olha, para te provar que eu sou Deus. É a primeira vez em 3 anos que o teu irmão de verdade entregou a vida dele em minhas mãos. Você vai ver agora a minha mão na panturrilha do teu irmão, tirando toda aquela enfermidade maldita. E para te provar que eu sou Deus, amanhã o teu irmão terá alta desse hospital. Foi no mesmo momento em que eu estava orando ao Senhor. Aquilo me assustou, irmãos. Eu falei, Senhor, o Senhor está trabalhando tanto aqui quanto lá. Naquele mesmo momento, eu já não tinha mais dor, mas a minha perna atrofiada. No outro dia, pela manhã, o doutor entra e ele fala assim para mim, Rodrigo, como que você está? E as suas dores? Eu falei, eu não tenho mais. Eu quero refazer a tua biópsia. E eu quero refazer a tua ressonância na tua coluna. Naquele mesmo dia ele refez. Ele pegou e falou, olha, eu não compreendo. Eu não entendo. E me mostrou. Naquele dia eu ouvi da boca do médico que eu estava com câncer. Ele falou aqui, a primeira biópsia, maligno, condenado, já preparado para a amputação da tua perna. Mas agora, diante desses outros exames, não aparece nada. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas nós vamos refazer de novo a biópsia. Em 1 semana vai sair o resultado. Mas, aparentemente, da forma que você está de alta. E eu saí e fui para casa naquele dia, meus queridos. Mas eu já não estava andando mais. Com a minha perna atrofiada. O meu irmão, ele começou a dar banho em mim. Ele me levava no colo para tudo. Eu ainda não tinha conseguido uma cadeira de roda. Na época eu estudava no Senai. Perdi 50% do curso. Meu irmão me levava todo santo dia. Me empurrava na cadeira de roda, fazia as brincadeiras. E ele começou a servir a Deus. O meu irmão, só aqui no Bosque, eu posso provar para vocês, porque conheço todos eles, evangelizou quase a metade dos bandidos que andavam com ele, e todos hoje são servos do Senhor. Foi dessa maneira que Deus se manifestou na minha vida. Talvez ao jeito que a esperança começou a aparecer dentro da casa da família Vergel. O meu pai ainda não era servo de Deus. Ele começou a acompanhar a minha vida, começou a ver o que Deus estava fazendo diante de mim e diante do meu irmão. E já começou a abrir o coração dele para receber a palavra do Senhor. Esse texto nos mostra que Jesus, ele veio com uma missão especial, nós cremos nisso. Foi por isso que eu perguntei, como que foi o momento em que você se encontrou com teu Deus? Eu tive um encontro maravilhoso, de um momento de cura, tanto física quanto cura emocional e cura espiritual. Mas o fato é que muitas vezes, nós todos temos testemunhos para contar. Imagina Jesus Cristo se revelando aos seus,
mas ele sabia do propósito dele na terra, era a cruz. Esses discípulos viram tantos milagres, presenciaram tantas coisas. Imagina sentar ali naquele monte e começar a ouvir sermões que entram no nosso coração, que alimentam a nossa alma, que nos dão esperança. Mas de repente chega o momento mais esperado de Deus na vida do teu filho Jesus, que foi a crucificação. O momento em que ele recebe sobre a vida dele todo o pecado da humanidade. O próprio filho se sente desprezado, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. E diante da visão daqueles discípulos, eles esperavam que viesse Jesus, o Messias, mas aquele que os libertaria de toda a opressão de Roma, aquilo que eles já conheciam pela história, que muitas vezes aconteceu ao povo de Israel. Os planos do Senhor são muito maiores do que nós imaginamos ou cremos. E diante da morte dele, esses discípulos estão ali entristecidos. Parece que a nossa esperança morreu com Jesus na cruz, sem se quer imaginar que ali, literalmente, a nossa vitória foi consumada. O preço foi pago e nós novamente nos ligamos a Deus. Mas parece que quando estamos enfrentando dificuldades, parece que quando estamos enfrentando adversidades, se esquecemos de tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Quantas e quantas vezes eu começo a olhar para aquilo que eu estou passando no momento, e talvez começo a querer desanimar, a não crer, e a Dayana fala: olha, lembra daquilo que Deus já fez na tua vida. O maior milagre de Cristo não é uma cura física. Não estou menosprezando o que Deus fez na minha vida, mas se Ele não tivesse curado a minha alma, quantas pessoas são curadas, recebem manifestações gloriosas da presença do Senhor, mas diante de uma batalha, diante de uma adversidade ou diante de uma perda, esquece daquele que fez milagre, daquele que morreu por nós, para que a gente possa ter uma vida eterna com Ele. Esses discípulos estavam totalmente desanimados, voltando para a sua terra, e o próprio Cristo começou a andar do lado deles. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que o texto diz que eles eram discípulos. Se eram discípulos, caminharam com o Mestre, conheceram o Mestre. Ele morreu e depois de 3 dias ressuscitou. Como que uma pessoa que caminhou, uma pessoa que viu o milagre, uma pessoa que andou com Jesus Cristo, em tão pouco tempo, simplesmente por uma luta, não consegue mais observar quando Cristo está lado a lado de você? Esses discípulos caminhavam e o próprio Cristo começou a conversar com eles. Às vezes estamos num culto, ouvimos testemunhos, e não conseguimos reconhecer que através dos testemunhos é Cristo falando aos nossos corações: olha, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu não vou sair de perto de você. Anjos vestidos de homens, amigos de todos os momentos, mas que vão estar do teu lado para abrir o teu olho. Mas parece que a luta é tão grande, é tão intensa, que não reconhecemos Jesus andando conosco. Ele nos deu a sua promessa e disse: olha, estarei convosco todos os dias. Todos os dias significa que será literalmente todos os dias. No dia que você estiver entristecido, nos dias que você estiver abatido, nos dias que você estiver desesperado, talvez até no dia que você pecar, Ele estará com você. Parece que perdemos a fé no momento da tribulação tão grande. Meus queridos, eu passei por esse momento na minha vida. O meu pai teve câncer.
e venceu. A minha irmã sofre com uma doença terrível. O meu irmão inicia a sua caminhada, a sua jornada. E ele começa a me fazer os maiores desafios na minha vida pessoal. Leu a Bíblia inteira em 2 meses. E começou a me desafiar. E eu falei para ele, eu vou ganhar de você. Li a Bíblia em 1 mês e meio, a Bíblia inteira. E fui brincar com ele. Ele falou, caramba, eu li em 2 meses, você leu em 1 mês e meio. O que você aprendeu até agora? Eu falei, rapaz, não prestei atenção nisso. Eu só queria ler a Bíblia inteira. Às vezes, essa falsa religiosidade acompanha as nossas vidas. Esses discípulos aqui não estavam compreendendo. Jesus, Ele está caminhando do teu lado, Ele não te deixa só. Pastor, a minha luta é grande, eu creio. Talvez se você vier falar comigo, eu nem tenho uma resposta certa para te dar, a não ser falar, olha, creia em Deus, Ele não vai te deixar só. Mas se você me perguntar por que às vezes nós temos que passar por isso ou por aquilo, eu vou falar, não sei. Mas Deus sabe, Deus conhece, e Ele está com você, Ele está do teu lado. E preste atenção aqui que eles ainda falam, lá no verso 49. Todos os teus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam longe vendo essas coisas. Ô meu irmão, estou lendo errado aqui, perdoa. O ventilador virou aqui. O vento virou a folha, mas nós conhecemos a história, e fala que as mulheres dizem, ainda testemunham que viram. Às vezes nós demoramos a entender, que Deus Ele usa pessoas para nos alegrar, para nos animar, para mostrar que Ele é Deus. Se nós somos um corpo, nós somos uma família, a tua vitória tem que alegrar a minha vida. E eu posso crer que da mesma maneira que Deus às vezes faz um milagre na tua vida, eu posso esperar que Ele continua sendo Deus, e Ele também é o Deus na minha vida. O que é que tem entristecido o teu coração? A ponto de talvez você não reconhecer que você está caminhando ao lado do Mestre que te prometeu estar todos os dias da tua vida ao teu lado, te ajudando. Qual é a fornalha que você tem entrado? Qual é a cova que você tem sido jogado? Qual é a acusação que tem colocado diante de você? Que você não possa imaginar que Deus pode reverter. E se Ele não reverter, Ele vai estar lá do teu lado. Uma certa feita, antes de o meu irmão partir, o meu irmão é falecido, ele me levou à igreja, que ele falava que ele seria pastor dela. Falou, eu vou pastorear ainda esse ministério, e eu quero fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu desafiei na época o pastor, porque eu tinha muita legalidade na minha mente. Uma certa vez eu fui cultuar a igreja Betesda, e quando eu entro dentro da igreja, eu vejo o filho do pastor tocando bateria de touca na cabeça, e aquilo me incomodou de uma forma tão grande. Eu era terrível, irmãos, quando eu me converti. Tudo era pecado. E o problema é que eu não guardava para mim, eu afrontava as pessoas. Eu sabia que Deus tinha que fazer muita coisa na minha vida. E eu fui confrontar o dono da igreja. E aquele pastor com uma sabedoria tão grande, pastor Tacílio, você conheceu? Ele olhou assim para mim e falou, meu jovem, você aceita fazer um seminário teológico? Falei, aqui nós temos o seminário, um núcleo do seminário da nossa igreja lá de São Paulo, a ISEC, e a igreja, ela tem o costume de abençoar e pagar o curso completo para 2 membros de 4 em 4 anos, que era o seminário. Se você prometer não falar nada para ninguém, eu cedo uma vaga para você e você faz de graça. Eu olhei para ele, tá bom, pastor.
E a gente tinha um núcleo aqui, mas algumas vezes a gente estudava no CTVAP. Não tem nada a ver com o CTVAP, mas eles cediam para a gente uma sala lá. E minha primeira aula, quando eu vou lá para o seminário, eu dou de cara com o pastor da igreja. Ele era o professor da faculdade. Falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor vai quebrar o vaso e vai fazer de novo. Eu comecei a crescer ali dentro daquela igreja, irmãos. Comecei a conhecer o Senhor na sua palavra. Comecei a trabalhar junto com meu irmão naquela obra. Meu irmão era líder de jovens. E numa certa feita, Deus o levou num acidente de carro. 28 anos de idade. Mas ele deixou algo maravilhoso, que tanto na minha vida quanto de minha família, foi o exemplo de fé que ele teve em Jesus Cristo. Hoje eu me deparo com uma notícia catastrófica para a minha vida. Depois eu até queria conversar com o pastor sobre isso. Mas Deus, ele veio falando ao meu coração. Eu já fiz tanta coisa. Talvez o que Deus quer falar ao teu coração hoje. Eu já fiz tanta coisa. Eu já curei. Eu já ensinei. Eu já me revelei a ti através da minha palavra. O que é que pode estar mais duvidoso no nosso coração do que a certeza de que nós temos uma morada eterna? Que o Senhor é vivo, é poderoso para reverter qualquer história. E se Ele não reverter aqui na terra, nós vamos ter uma morada linda no céu. Eu cheguei aqui hoje com meu coração totalmente entristecido. Meu celular por várias vezes, pastor, desde o meio-dia, com vontade de te ligar e pedir, pastor, prega hoje. E Deus falando no meu coração. E liguei por 3 vezes, as 3 vezes não deu certo. O senhor não recebeu a minha ligação, né? Quando eu estava saindo de casa para vir para cá, eu ia chegar aqui 6:30 da tarde. Dobrar meu joelho e falar com o Senhor. Eu recebi uma outra ligação para fazer uma outra ocorrência. E dentro do carro, Deus usou aquela pessoa sem saber para falar comigo. Lembra do teu testemunho. Lembra do que Deus fez na tua vida. Encorajem pessoas hoje a crer que o nosso Deus não mudou. Talvez o teu coração possa estar como esses discípulos no caminho de Emaús. Talvez já sem esperança. Mas que você possa crer que ali, literalmente, aonde Deus nos garantiu a esperança, uma esperança de vida eterna. Ele é fiel, Ele é Deus. Ele caminha contigo. Eu não sei se o Dudu sabe, mas eu gostaria de finalizar essa mensagem cantando só uma estrofe, porque eu também não sei inteira. De uma canção, daquilo que eu queria fazer aqui nesta noite com Deus, e vou fazer, mas vou fazer aqui em cima do altar. É uma canção da harpa. Dudu, se você for assembleano. Andrezinho até ri, né? Eu perguntei para o Bruno se ele sabia, ele falou que não sabia. Eu não queria fazer isso com você, meu jovem. A nota é Ré. Se não conseguir acompanhar depois, fica no Ré, irmãos. Se você pudesse colocar de pé em nome de Jesus. A verdade é que quando Jesus começa a falar daquilo que precisava acontecer, de fato que já tinha acontecido com ele. A palavra do Senhor diz que o coração desses discípulos começam a arder novamente. Quando os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus Cristo. Todo aquele peso e a angústia sai da vida desses homens. E eles começam a falar, não é à toa que o nosso coração estava ardendo diante de cada palavra. Eu não sei o que é que tem perturbado a tua vida. Se é alguma dor, seja física, emocional, se é alguma angústia, se é alguma perda.
Esses dias falamos na escola bíblica dominical. Às vezes pessoas têm costume de falar: olha, quando você vier para a casa do Senhor, deixe tudo lá fora, deixe os seus problemas, e entre, venha e louve ao Senhor. Mas eu aprendi diferente. Se você vier um dia para a casa do Senhor, e você estiver com todas essas coisas na tua vida, não deixa lá fora não. Traga para dentro, mas apresente aos pés do Senhor. Coloque diante do altar do Senhor. Se o teu coração está sofrendo, se o teu coração está chorando, se as feridas dessa vida estão te perseguindo, se as dúvidas estão na tua mente, coloque perante o altar. Comece a clamar, comece a orar. Que seja uma oração fervorosa, que seja uma oração que não cesse. Talvez assim como Jacó, naquele momento do Vale do Jaboque, falou: eu não posso sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Vai ser uma benção. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu,
tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Creia, igreja, Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou e nos deu vida boa e eterna, em nome de Jesus.